Olá pessoal, boa noite. Nossa saudação a todos que participarão desta live. Hoje, uma noite especial, estaremos transmitindo essa live muito especial, com um tema que é de suma importância. E vamos falar sobre direitos previdenciários e entendemos que será muito útil você participar conosco, interagir. Você pode participar conosco enviando suas perguntas, mensagem de texto, e assim estaremos acessando, visualizando e estendendo aqui a doutora Nilza Gomes Carneiro, pessoa que nos dá o prazer de participar, e é uma honra para nós estarmos juntos aqui nesta live. E ela, no caso, eu estou aqui na condição de entrevistador e ela será a pessoa entrevistada. E doutora Nilza, boa noite. Boa noite, pastor. É um prazer estar aqui com o senhor. Obrigado. O prazer é nosso poder contar sua ilustre presença aqui. E já temos pessoas que estão já chegando aí, já temos a Adriana Coelho Ribeiro, lá de Trindade, Goiás. Deus abençoe. Bem-vinda, Adriana. Bem-vinda. Doutora Nilza, nós vamos aqui interagindo com o nosso público, e como nós noticiamos, postamos em nosso Facebook, nesse momento nós damos início a essa live com essa temática a respeito dos direitos previdenciários. Sabemos que hoje a demanda é muito alta, a população brasileira atingiu mais de 200 milhões de pessoas, e dentro desse contexto há um universo de pessoas que carecem, que necessitam de um suporte jurídico para que possam recorrer e conquistarem os seus direitos sociais. E está aqui a minha querida, amada nora, nos apresentando aqui. Eu sou o pastor Gênesis Carvalho. Está participando conosco aqui de uma pequena interferência, mas vamos seguindo. Doutora Nilza, vamos falar a respeito da sua pessoa. Quantos anos a senhora já está na ativa, no exercício profissional da advocacia? Olha, pastor, eu estou na advocacia previdenciária há aproximadamente 20 anos, né? E de lá para cá, a gente, desde Goiás, né, onde nós começamos, nós estamos com escritório em várias cidades do Pará, e a gente eu atuo basicamente, apesar de ter outras pessoas no escritório que fazem outras coisas, né, pegam os outros ramos do direito, eu faço apenas o previdenciário. Correto. Nós estamos aqui falar aqui para os nossos amados internautas que nós não estamos só nós dois aqui, né, doutora? Nós temos telespectadores aqui. Nós temos aqui um mini auditório que acompanha ao vivo aqui conosco, aqui em Belém do Pará, né? A minha digníssima esposa, missionária Ana Lúcia, também o doutor Tiago Salles Fernandes Carneiro, né? Meu querido amado filho, Dr. Fagner. E, amados, destacando que meu filho, como bem falou a doutora Nilza, ela atua mais na área previdenciária, o doutor Tiago, meu filho, atua na área trabalhista. E, brevemente, já antecipando aqui, de antemão, avisar aos nossos amigos que brevemente estaremos uma live especial com o doutor Tiago, respondendo perguntas, tirando dúvidas a respeito da área trabalhista, que também é um segmento muito rico. Salientando que não é só essas áreas, existem outros benefícios que o escritório Carneiro Advocacia atua, mas hoje vamos ser, digamos assim, específicos, conforme nós informamos, na área previdenciária. Doutora Nilza, por gentileza, vamos fazer aqui uma pergunta, me reportar a senhora, só se reportará naturalmente aos nossos amigos que nos acompanham. A primeira pergunta é esta: toda pessoa que completa 65 anos tem direito
de aposentar? Não, a resposta é não. Por quê, pastor? Porque funciona assim, as pessoas acham, e elas chegam nos nossos escritórios todos os dias, dizendo assim, olha, eu completei 65 anos e eu vim me aposentar. E não é bem assim, né? Porque aos 65 anos, as pessoas podem sim se aposentar se os homens se tiverem pelo menos, no mínimo, 15 anos de contribuição, né, de acordo com a lei velha, e as mulheres aos 60 anos. Então, as pessoas é que elas confundem a aposentadoria por idade, a idade do homem se aposentar, com a idade de se conseguir aquele outro benefício que é o amparo ao idoso. E nem é todo idoso também que tem direito ao amparo ao idoso. Por quê? Porque para aposentar precisam de 2 requisitos. Precisa do requisito idade e do requisito tempo de contribuição. E para conseguir o amparo aos 65 anos, o amparo aos 65 anos, pastor, ele é concedido para homens ou mulheres que provem essa idade e que provem insuficiência de recursos para sobreviver. Ou seja, a resposta é não, por quê? Porque não é toda pessoa que pode se aposentar. As pessoas têm que começar a entender que não existe aposentadoria sem contribuição, né? A pessoa pode até conseguir o benefício aos 65 anos, e muita gente consegue mesmo, o amparo ao idoso, se preencher, além do requisito idade, o requisito hipossuficiência. Ou seja, se na sua casa tiver renda insuficiente para sobreviver, mesmo que tenha outra pessoa, outro idoso aposentado, você tem direito de pedir o amparo ao idoso. Correto. Os nossos internautas, se quiser mandar uma pergunta, interagir conosco, fique à vontade, digite aí o texto, mensagem de texto, estaremos reportando aqui a sua pergunta, a doutora Nilza Gomes Carneiro Fernandes. Doutora Nilza, nós temos uma outra pergunta que chega até nós. Quais doenças dão direito a benefício? Quais doenças? Olha, não existe uma doença, pastor. Às vezes pode ser uma doença simples, mas uma doença que, de acordo com a profissão da pessoa, a incapacita para o trabalho. Uma vez mesmo, em Goiânia, eu aposentei uma mulher que ela tinha simplesmente pressão alta. Pressão alta aposenta? A gente fala, não. A simples pressão alta não aposenta. Depende de qual profissão você exerce e de qual grau de incapacidade que essa doença provoca na pessoa. Então, essa mulher que eu aposentei por invalidez, que tinha pressão alta, né, era hipertensa, ela era lavradora e tinha histórico de mortes na família por causa do mesmo problema. Então, não existe doença que aposenta ou doença que não aposenta. As pessoas já chegam no escritório e falam assim, eu sofro da coluna, mas coluna, né, doutora, não dá aposentadoria. Eu digo, não, depende. Se, por exemplo, um pedreiro tem problema de coluna, isso é muito grave, né? Se você exerce trabalho braçal ou um trabalho que exige ficar sentado, depende do grau de incapacidade. E essa incapacidade dessa doença, seja qual ela for, ela precisa estar atestada pelo médico, de preferência por 2 ou 3 especialistas, que é para o processo ficar mais reforçado, né, pastor? Correto. Então, vamos seguindo aqui nossas perguntas, mas queremos aqui dar as boas-vindas o pastor Zé Postilho, em Goiânia, participando conosco, dizendo: a paz do Senhor, pastor Gês Carvalho. A paz do Senhor, pastor Zé Postilho, nosso grande amigo, aí em Goiânia, Goiás. Também Samuel Pereira, dizendo: a paz do Senhor, pastor, Deus abençoe. Samuel Pereira. Também está participando conosco Ana Lúcia Salles Fernandes. E muitas outras pessoas estão nesse momento conosco, acompanhando essa entrevista, que com certeza é muito válida, muito útil para manter as pessoas bem orientadas neste segmento, que um momento ou outro sempre alguém vai estar necessitando de um benefício, né, junto ao INSS. Está chegando aí também a Dete Oliveira. Deus abençoe, Dete, nossa grande amiga ali do bairro Curuçambá,
em Belém do Pará. Deus abençoe Idete, por estar conosco participando dessa live. Doutora Nilza, nós temos mais uma pergunta que chega até nós. Qualquer pessoa doente... Opa, sim, ainda não fizemos essa. Repita a pergunta. Qualquer pessoa doente pode requerer o auxílio doença? Não. Não é toda pessoa que está doente, incapaz para o trabalho, que pode requerer auxílio doença, pastor. As pessoas confundem muito por causa do nome doença que tem no termo auxílio. Tanto que agora, de acordo com a nova lei, até o nome do benefício mudou para benefício por incapacidade temporária. Quais são os requisitos para conseguir o auxílio doença? Então, não é toda pessoa que tem direito ao auxílio doença. Por quê? Porque para conseguir o auxílio doença, a pessoa tem que ter contribuído com a Previdência Social, ou através do carnezinho, ou através da carteira assinada, ou o microempreendedor individual, ou o trabalhador rural, o pescador, que são os segurados especiais, né? Correto. Então, se você está doente e você se encaixa nessas categorias que eu falei, sim, pode requerer o auxílio doença. Agora, se a pessoa não trabalha com carteira assinada, não contribuiu com a Previdência, não paga carnezinho, não é segurado especial e ela está incapacitada para o trabalho, o que é que prova a incapacidade? São os laudos médicos, né? Correto. A pessoa faz os exames, leva ao médico, o médico atesta que ela está incapaz. E se ela não é contribuinte da Previdência, nesses casos, ela tem que requerer o amparo ao idoso. Aí ela precisa provar, para conseguir o amparo, ela precisa provar a incapacidade para o trabalho e a vulnerabilidade social. O que é isso? A necessidade, ou seja, ela tem que ser uma pessoa desprovida de recursos para sobreviver, né? Os recursos que existam na família têm que ser insuficientes para ela sobreviver. Por esse motivo é que não é toda pessoa doente que pode requerer auxílio-doença. Nos nossos escritórios, tanto em Breves, quanto em Belém, quanto em Xinguara ou em Uruará, em Goiânia, as pessoas chegam, olha, eu estou doente, e a senhora está trabalhando, ou o senhor trabalha em carteira assinada? Não. E, mas eu já fiz meu pedido. O senhor já fez o pedido? Sim. Aí mostra o pedido pra gente, pedido de auxílio-doença. E tá errado o pedido, porque se a pessoa não contribuiu, né, com a Previdência, ou não é segurado especial, lavrador, pescador, se ela está doente e não dispõe de recursos suficientes para sobreviver, ela tem que requerer o amparo ao deficiente. E essa deficiência, o que é deficiência? Deficiência é qualquer doença que incapacite a pessoa para o trabalho, e essa incapacidade tem que ser uma capacidade que dure além de 2 anos. Né? Um problema de coluna, por exemplo, pode ser uma incapacidade duradoura, né? A pessoa pode requerer auxílio-doença por ela, se for contribuinte ou segurado especial, e se não, tem que requerer o amparo ao deficiente. E só destacando salientando que tudo vai depender do laudo médico, né? Tudo vai depender do... Na realidade, a pessoa, para fazer o requerimento, ela precisa do laudo médico. E na via administrativa, ou seja, no INSS, quando é feito o pedido, acontece que ela vai passar por perícia médica. Certo. Nesse período de pandemia, as perícias médicas estão sendo simplificadas, pastor. Certo. Normalmente não se marca para a pessoa aparecer lá. Eles estão julgando, muitas vezes, pelos documentos. Aí, se for negado no INSS, aí a pessoa vai fazer o requerimento junto ao juiz federal. Lá na Justiça Federal, ela também tem que passar por perícia, mas tem que existir o laudo médico atestando a incapacidade para a pessoa poder fazer o requerimento. Mas na realidade não é o laudo da pessoa que faz com que ela receba o benefício, é o resultado da perícia médica que ela faz ou no INSS ou na Justiça Federal que dá a ela ou não o benefício. Correto. Muito bem colocadas, muito boas colocações da doutora
Quero me reportar ao nosso internauta, pastor Luiz Miranda Leite, nosso amigo lá em Trindade, Goiás, amigo de longas datas. Deus abençoe, querido, por estar nos acompanhando aqui em nossa live. Ele está dizendo boa noite, na paz do Senhor, nobre amigo pastor Gesso Carvalho. Meu boa noite, pastor Luiz Miranda, na paz do Senhor Jesus. Minha irmã, doutora Nilma Carneiro, está também nos assistindo lá em Goiânia, né, pastor? Sim. Nosso escritório em Goiânia, a doutora Nilma e a doutora Michele atendem lá. Por gentileza, doutora, já que a senhora citou nesta filial do escritório Cadeira de Advocacia, ali em Goiânia, o endereço, por favor. Lá em Goiânia, nosso endereço é nós temos goianos, na Avenida Goiás. Nós temos goianos nos assistindo. Avenida Goiás, número 606, edifício Minas Bank, salas 308 e 309. Doutora Michele Carneiro Borges e doutora Nilma Carneiro é que atendem lá. Correto. Ali, só complementando aqui os detalhamentos, doutora, fica na Praça do Bandeirante. Na Praça Bandeirante, na Avenida É o endereço mais fácil e mais famoso de Goiânia. É na esquina da Goiás com a Anhanguera. É, esquina da Avenida Goiás. Coração de Goiânia. Coração de Goiânia, onde está um escritório muito sofisticado, bem estruturado, inclusive com uma excelente equipe de profissionais. Doutora Michele, doutora Nilma e outros demais que ali compõem esta equipe eficiente, que atende com toda a educação e fineza, né? Até cafezinho tem lá. É mesmo? A gente vai lá, tem um cafezinho gostoso. Em Belém também tem cafezinho, pastor. Aqui tem café. Em Altamira também tem cafezinho. Tem Altamira, tem Breves também. Então, querido, nós estamos aqui nesse momento de descontração aqui, nessa entrevista com a doutora Nilza Gomes Carneiro, e dou ênfase no Fernandes, porque o Fernandes é do pastor Gesso Carvalho. E este orgulho de alegria. Então, queridos, nós podemos destacar aqui também, em breves, né, nós temos, só repita, por favor, quais cidades que tem os escritórios. Vamos dizer onde não tem? Não, vamos dizer onde tem. Na realidade, a gente tem escritório aqui em Belém. Tem em breve. Temos escritório em Belém, em Breves, em Xinguara, em Redenção, em Itaituba, doutor Fagner, né? Está lá em Itaituba também. E tem em Uruará, em Santarém, em Oriximiná, em Redenção. Então nós somos 5 irmãos e eu acho que 7 sobrinhos, 7 sobrinhos advogados, né? E mais tem o Tiago Salles Fernandes, que é advogado também. Tem outros sócios na carneira de advocacia, né, pastor? Sim. Então nós somos vários, por isso que a gente dá conta de atender em todas essas cidades. Correto. Tem o doutor Fagner, né, que não é carneiro, mas já é quase. Tem o doutor José Luiz Machado, que tá lá em Minas agora, mas ele também atende aqui em Belém e é da carneira de advocacia. São todos patrimônio nosso. E a doutora Estela, né, Estela Grace Fima Leal, correto, é o nosso nome mais chique, né? Que é paraense, estava em Goiás e agora está aqui conosco em Belém. Correto. E o esposão abençoado, doutor Tiago aí, dando todo o suporte também na área trabalhista. E isso é muito bom, amados. Nós podemos, nesta noite, estarmos juntos nessa live, falando dessa estrutura, que tem naturalmente sido muito útil para a comunidade paraense, belenense, e aqui na capital, naturalmente, e também ali no estado de Goiás, onde muitas causas têm sido ganhas, e eu quero dar uma ênfase aqui como testemunha ocular, acompanho de perto o desenvolvimento, as atividades profissionais, a eficiência desse escritório Carneiro de Advocacia, e dificilmente pede-se causas que são colocadas nas mãos destes advogados, que é uma grande equipe. Até pastor, esses dias um cliente estava me perguntando, ele perguntou, a senhora ganha 50% das causas? Eu falei, não é 50%. Não é 90%. É mais de 90%, pastor, mas é porque a gente lida realmente com a verdade, com processos montados com base nos documentos que os clientes
nos apresentam e a gente luta pelo cliente, vai até a última instância para lutar pela justiça, né? Para que aquelas pessoas necessitadas realmente consigam os benefícios. Correto. Então isso é muito importante, como a doutora está enfatizando, o que eu acabei de dizer. Bem-vindo, Leno. O Leno, você é bem-vindo. A Miriam Salles Fernandes, lá em Primavera do Leste, minha lá filha. No Mato Grosso. Lá no Mato Grosso assistindo. O Leno, aqui em Belém do Pará, assistindo também. Então nós estamos vendo aí pessoas de várias partes do nosso país nos acompanhando em nossa live, né? E nós agradecemos a participação de todos. Nós vamos aqui, doutora Nilza, nós temos várias perguntas que foram formuladas aqui e eu acho que vai render até uma outra live. Não vai não. Vamos acabar hoje. Vamos matar então, tudo hoje. Então vamos aqui parece uma sessão lá do parlamento, né? Então vamos seguindo aqui, amados. Vejamos, doutora Nilza, mais uma pergunta. É verdade que duas pessoas da mesma casa podem se aposentar? Duas pessoas da mesma casa? Pode se aposentar, duas pessoas. As pessoas têm muito essa inverdade, né? Muitas pessoas perguntam se duas pessoas na mesma casa podem aposentar. Pode sim, porque quem contribuiu, quem pagou o INSS é livre para pedir sua aposentadoria. Tendo completado os requisitos, né? Elas vão se aposentar. Mas na realidade, quando elas querem perguntar, elas estão falando de aposentadoria, pastor, acontece muito aquele engano daquela primeira pergunta que o senhor fez. Elas estão querendo saber se duas pessoas na mesma casa, se elas podem receber amparo, o amparo social. E podem também, duas pessoas na mesma casa podem se aposentar, duas pessoas na mesma casa podem receber amparo, depende das condições financeiras, né? Se forem dois idosos, é verdade que um perde o benefício? Não é verdade. Se forem dois idosos, principalmente não perde, porque um dos idosos não é considerado para compor a renda do grupo familiar. Então não precisa ter medo. Se o seu marido tem 65 anos ou mais e tem o benefício, ou vice-versa, e você completou os requisitos para pedir e requerer o amparo, pode também requerer, que pode ser que ganhe. Se não ganhar no INSS, o juiz federal pode conceder. Uma boa notícia para os nossos internautas, né? Estarem acompanhando aí e pegando essa aula, né, totalmente gratuita, né? Isso. De direito previdenciário. Isso é muito bom. Esperemos assim cooperar, colaborar para que todos possam ter um excelente aproveitamento. Fazendo aqui uma mini pausa, vamos aqui dar as boas-vindas, né? São pessoas que nos honram com suas participações. Isabelle Salles, lá em Fortaleza, no estado do Ceará. Deus abençoe, amada sobrinha, nos acompanhando nossa live. Também Rosilene Martins, cantora, reconhecida nacionalmente, residente em Guaraí, Tocantins. Doutora Michele Carneiro Borges também acabou de entrar, nós acabamos de falar dela, né? Sim, doutora Michele. Em Goiânia, atendendo. Doutora Michele Borges, advogada ali em Goiânia. Doutora Michele está nos assistindo, posso aqui narrar o fato do comentário que fizemos, e muito bem feito, muito bem nítido, a respeito da localização e endereço do escritório aí em Goiânia, nessa cidade linda e maravilhosa, igualmente aqui em Belém do Pará, né? Só bênção de Deus. Isso, a Larissa Sayuri também está nos assistindo aqui em Belém. Sim, Deus abençoe. Na realidade ela está em Ananindeua. Ananindeua, né? Ananindeua. Muito bom. Também a Ruth Lima. Ruth Lima está assistindo nesse momento, Deus abençoe. Por a fotinha que é bem pequenininha da Ruth Lima, não tô... É Belém, né? Ruth Lima é Belém, né? Ali de Ananindeua, não é isso? Ou é a filha do pastor Alberto Lima? Eu conheço duas Ruth Lima aqui, mas eu creio que deve ser a Ruth Lima, filha do pastor, do nosso saudoso pastor Alberto Lima. Também a Larissa Sayuri. Olha, parece que é japonesa. A Larissa Sayuri, sim. Assistente social, a Larissa. Assistente social, que bênção. É o sobrenome que me chamou a atenção. Também Ellen Castro, Deus abençoe.
Luciene Lima. Luciene Lima está também acompanhando aqui a nossa live. O Gustavo Tito, Rosilene Martins, ela está atualizando o meu banco de dados aqui, que agora ela é de Palmas, Tocantins. Rosilene Martins é a cantora? Cantora, famosa no Brasil sim, todo. Pensa, amiga nossa de coração. Sim, pastor Mesias também. Pastor a cantora Rosilene, doutor Nilson, está dizendo que agora está em Palmas, está na capital, né? Temos que ir lá visitá-la, né? Sim. Vamos montar um escritório lá também. Olha aí, cantora, olha a proposta abençoada da cantora. Outra em Fortaleza, né, pastor? Fortaleza, nossa família. sem estender, Isso. escritório para Palmas, Fortaleza, enfim, né? É bênção de Deus. Então, amados, pastor Mesias Oliveira Arruda, meu grande amigo, pastor, o qual faz parte daí da nossa área de supervisão na Grande Goiânia, né? Deus abençoe, pastor Mesias. Está dizendo aquele abraço, meu amado pastor Gesso Carvalho, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, receba aqui a sua saudação especial. Doutora Nilson, vamos aqui. O gostoso do ao vivo é isso aqui, né? Tem que. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo e a cores, né? Já dizia o Faustão fala. Então nós vamos observar aqui, tem mais uma pergunta que foi formulada. A pergunta é a seguinte: uma pessoa de 60 anos de idade e 36 anos de contribuição, essa pessoa ela pode se aposentar com valores integral? Sim, pastor. Aí nesse caso a pessoa está falando da aposentadoria por tempo de contribuição, né? Na nova lei não existe mais a aposentadoria por tempo de contribuição. Só que a aposentadoria por tempo de contribuição, ela continua podendo ser requerida por quem já tinha o direito quando entrou em vigor a nova lei. Então, as pessoas, se realmente tiver 60 anos e os 36 de contribuição, pode. Só que tem gente que confunde muito, sabe? Elas começam a contribuir em 1973, aí fica 10, 15, 20 anos sem contribuir e acha que está valendo aquela primeira assinatura que o tempo está correndo. Não, gente. Só conta o tempo, aquele tempo em que realmente houve as contribuições, pastor. É mês a mês. Se a contribuição foi feita todo mês, maravilha, o tempo conta. Se teve carteira assinada em 1900, por exemplo, na década de 70, e teve vários vácuos, ou seja, períodos em que não houve contribuição, é preciso descontar esse tempo que não houve contribuição. Mas a pessoa, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela pode ser requerida de acordo com a lei antiga, por toda pessoa, homem a partir dos 53 anos de idade e que tenha sim 35 anos de contribuição, mulher a partir dos 48 e com 30 anos de contribuição. Aí as pessoas perguntam: mas eu não vou nunca mais me aposentar por causa dessa nova lei? Não, quem tinha direito vai continuar tendo, não precisa desesperar. Quem tinha direito de se aposentar vai continuar tendo. Quem estava perto de adquirir o direito em 13 de novembro de 2019, continua próximo, porque vai para uma das regras de transição e dependendo do tempo, se faltava pouco tempo, o período, a transição, né, as regras de transição, o tempo de contribuição que ela vai ter que cumprir vai ser menor. Então continua valendo, continua. Não existe mais aquele negócio, não vou mais conseguir aposentar nunca mais. Não, vai conseguir sim. Pode demorar um aninho a mais ou 2, dependendo do tempo que faltava, ou 3, né? Porque tem que calcular de acordo com as novas regras. Mas aí a pessoa vai se aposentar sim, do mesmo jeito. Correto. Então, muito bom as informações, né? Mais pessoas estão chegando para participar conosco dessa live. Também está conosco aqui o Carlos Henrique Silva, dizendo: a paz do Senhor, meu nobre pastor Gesso, ligado aqui em Primavera do Leste. Que bênção, né? Estamos alcançando aí. Pastor Júnior Mendonça está conosco também. Pastor Júnior Mendonça. Um abraço para o Mendonça pai. Doutora, isso foi uma pergunta. Agora é uma questão minha aqui, uma dúvida. Por exemplo, aqui nós temos pessoas lá de Mato Grosso nos assistindo. Primavera do Leste. Se uma pessoa lá quiser montar
recorrer junto ao escritório Carneiro Advocacia, mesmo estando estabelecido na cidade aqui do Pará, Belém, Goiânia, pode fazer esse caminhamento? Pode sim, com certeza. É só entrar em contato com o escritório, né? Sim. Através dos nossos contatos, e a gente pode sim, como hoje, pastor, é tudo virtual, a gente pode dar entrada nos processos, né? Todos, certo, acompanhar certo. todos virtualmente. Certo. E só para o caso de ter audiência é que a gente vai precisar ter um correspondente lá, ou a gente mesmo vai lá na audiência, né? Correto. Eu estou até que como marqueteiro exibindo aqui o cartãozinho de visita, ó, do Carneiro Advocacia. Tá? Cuidado com a OAB. Então é muito importante nós aqui, né, sermos sábios, né? Bem, queridos, vamos também estar conosco o pastor Edmilson do Vale, dizendo: a paz do Senhor, meu nobre amigo, estamos aqui em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Que maravilha! Meu abraço especial ao nosso povo aí catarinense. Já estive aí 4 vezes nesse amado estado, aí em Florianópolis, São José, cidade lindíssima, paradisíaca, coisa mais bela você vê essas regiões. Passei 12 dias aí, bem acolhido por esse povo acolhedor, amado, e anunciei o Evangelho por mais de uns 10 dias consecutivos, anunciando a mensagem de Deus nos cultos, onde Deus abriu as portas para anunciarmos o Evangelho. Bênção de Deus. Subiu muita ladeira lá. Muita ladeira. Floripa é uma cidade muito linda, maravilhosa. Então, meu abraço aí para o pastor Edmilson do Vale, que está na cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Também o Castro mandando florzinho para a senhora, viu? Ai, que beleza, muito obrigada. Paga para o senhor. Não, é para a senhora. Essa minha nora é uma benção, né? Cila Araújo, Cila Araújo lá em Uruará. Esse coraçãozinho aí também é para mim, é? É, para você. Cila Araújo, lá na cidade de Uruará, aqui na Transamazônica. Que bênção de Deus, né? Muito obrigada pelas flores. Então. Cila Araújo, também Marcos Aurélio. O Marco Aurélio, doutora, nós vamos, como nós... Vamos já responder a pergunta dele, pastor. Como nós provocamos... 34 anos e 5 meses de contribuição... E vai fazer 50 anos. Eu só explicando. Fiz 34 anos e 5 meses de contribuição em 22/4 de 2021. E farei 50 anos de idade em 5 de 21. Está longe de me aposentar? Ah, sim, ele está longe de se aposentar, sim, pastor. Está longe de se aposentar. Vamos ter que fazer o cálculo e ver em qual regra que ele se encaixa, né? Ele está onde? Em qual cidade, o senhor sabe? Ele pode vir aqui no escritório falar com a gente, vir visitar Belém, né, pastor? Pode. Aproveita, conhece as praias maravilhosas de Belém. E a gente vai fazer o cálculo para ele, sim, ver em qual regra que ele se encaixa, né? Sim. Vamos pedir ajuda para os universitários aqui, doutor Wagner Sá, para ele nos dizer quanto tempo falta para ele se aposentar, né? Mas ele já tem 34 anos, já tem 50 anos de idade, começou a trabalhar bem jovem, mas ele se aposenta sim. Dá para se aposentar daqui a um tempo. Mas já tem 34 anos e 5 meses. Pois é, tem muito tempo, mas nem a idade ele não tem ainda, que seria a idade mínima da contribuição na lei anterior, pastor. Ah, sim. Tem isso, temos que ver em qual regra que ele vai se encaixar. Eu estou tentando aqui ver se nós ajudamos o nosso amigo, né? Não, nós vamos ajudar sim, com certeza. Bem, Marcos, você está nos assistindo, Marcos, por gentileza, qual cidade que você reside, qual estado? O Marcos é jovem, né, pastor? Caso você... Se tiver problema de saúde, pode requerer um auxílio-doença, porque o auxílio-doença ele é muito bom, por quê? Porque ele conta como tempo de contribuição. E certo. Tem gente que não quer auxílio-doença, o senhor sabia? Chega no escritório, aí está doente, mas porque quer se aposentar por tempo de contribuição. Por que quer aposentar por tempo de contribuição? Se pode requerer o auxílio-doença, não tem idade ainda, então se tiver problema de saúde, ou se eles surgirem, pode sim conseguir um auxílio-doença para aumentar o tempo de contribuição e aposentar daqui a pouco, né?
Olha, doutora, o Marco Aurélio está dizendo o seguinte, o Marco Aurélio fez o autor da pergunta, ele está dizendo o seguinte, interagindo conosco aqui, dizendo que ele é de Vila Velha, Espírito Santo. Pois é. Eu já estive em Vila Velha, viu, Marcos? Cidade lindíssima aí, Vila Velha, a região de Vila Velha aí na capital, aí em Vitória, Espírito Santo. Estive aí, passamos 4 dias aí na cidade, fiz um tour nessa região, o povo também muito acolhedor. Meu abraço especial para todos os capixabas, né? Os capixabas lá do Espírito Santo. Lá está frio ou quente, será? Deve estar frio, né? Mas não pode abraçar, não. Não pode. Olha, tem até uma pessoa dizendo que tem 34 anos e já quer se aposentar. Eu que só tenho 25 já quero, né, pastor? Eita! Quer se aposentar, está bem longe de se aposentar quem tem apenas 34 anos de idade, né? Pois é, aí o Marco tá sorrindo aqui, viu? Risos. Isso, é benção. Ele está dizendo aqui, o Marcos Aurélio está dizendo prazer rever o pastor Jesus Carvalho. É meu conhecido, Marco Aurélio. Ô Jesus, a fotinha está tão pequena, mas também temos Helen Castro. Eu tenho 34 anos de idade e já sobre ele que eu estava falando. me aposentar. Não, mas que já é outra pessoa, já é Helen Castro. É o Allen Castro, sim, Allen Castro. Ele estava dizendo que tem 34 anos e que quer se aposentar. Não, foi o Marco Aurélio. Marco Aurélio é de contribuição. Um abraço para a Thaisa, minha amiga Thaisa. Verdade. Que está conosco. No caso, nós estaremos daqui a pouco passando os contatos, amados, do escritório. Vocês poderão, como diz, nós estamos aqui na entrevista e a doutora, nas entrelinhas, vai explicando aí, né, dando, por exemplo, nós fazer os cálculos e olhar com mais um atendimento técnico, no caso. Será importante a pessoa comparecer no escritório ou manter o contato pelo e-mail, o contato, né, pelas linhas disponíveis, WhatsApp, telefone fixo. Daqui a pouco a doutora... Porque aqui, né, pastor, a gente só tem como responder por cima, rapidamente. Exatamente. Uma consulta jurídica, ela é diferente, né? Tem que ser uma coisa específica, tem que apresentar documentos, né? Tem que nos dar um tempo para analisar o caso. Aí sim tem como a gente dar respostas, né, muito melhores do que as perguntas feitas assim. Não dá tempo nem calcular nada, né? Falar nisso, doutora, o Marco Aurélio, estou vendo aqui a fotinha dele, ele é gerente da CPAD. Ele é gerente, eu estou vendo aqui a foto. Em Brasília. Não, lá ele gerenciou, né? Lá em Vila Velha, Espírito Santo. Ele é gerente da CPAD. Parabéns. Tá aqui, ó, ele tem que escrever aqui, ó, agora que estou visualizando. Gerenciei a CPAD Brasília. Um grande amigo, viu, doutora Nilson? Um grande amigão nosso. Ele já tivemos várias vezes em eventos em Goiânia, na Trindade, onde eu pude, nós nos conhecemos, enfim. Deus abençoe meu querido amigo Marcos Aurélio. Também, só respondendo aqui a Helen Castro, para não deixar vago, ela está dizendo que eu tenho 34 anos de idade. Essa já foi. E já queria me aposentar. Nesse caso, nós vamos passar os contatos daqui a pouquinho. Não tem como, só tem 34 anos. Está brincando a pessoa, está brincando. Tá novinha? Eu também tenho 25 e já quero me aposentar, mas eu não posso. Viu, Ellen? Agora, viu, doutora? Agora a Ellen nós temos que analisar, né? Sim. Viu, Ellen? Allen Castro. Não, Allen Castro. É um rapaz. Allen Castro. Perdoe-me. Meu nobre, você morando em Goiânia ou aqui em Belém, por gentileza, você vem aqui no escritório e nós estaremos... Mas ele pode conseguir um auxílio-doença se tiver contribuição, sim, né? Sim, claro. É como a gente fala, que é só uma conversa rápida, né? Mas tecnicamente estaremos à vossa inteira disposição. Nós temos uma outra pergunta que eu vi aqui, pastor. Que um senhor tem 62 anos... já tem quase 30 anos de contribuição e tem laudo de incapacidade para o trabalho. Sim. Então, essa pessoa, se ela tiver carência, né, se ela tiver contribuição atual, ela pode requerer o auxílio-doença. Né? Se os anos de contribuição forem muitos, ela tem muito tempo para pedir o auxílio-doença. Ou se tiver
próximo a esse tempo todo de contribuição e tiver com a carteira assinada ainda, tiver doente, já que tem o laudo, né, de incapacidade, é porque está muito mal, então pode requerer sim o auxílio-doença, né? Correto. Aqui nós estamos também, só notificando aqui, que o pastor Marco Aurélio mandou um abraço para todos da Cima de Seta, aqui no caso a nossa convenção. Tem uma pergunta, doutora Nilza Ranieri Souza. Ela está perguntando: com a nova regra de aposentadoria, eu já poderia contribuir sem ter a carteira assinada? Atualmente estou com 22 anos. Deve contribuir, né, Ranieri? Se, mesmo sem carteira assinada, é importante, se a pessoa exerce qualquer atividade, viu, pastor, e tem renda, é obrigatório contribuir para poder conseguir qualquer benefício. E a gente pensa que tem 22 e rapidinho a gente faz 25, faz 50, né, pastor? Então tem que começar a contribuir o quanto antes para se precaver. Por exemplo, se acontece qualquer coisa e está contribuindo e já tem as contribuições necessárias para auxílio-doença, por exemplo, pode requerer auxílio-doença. Então, quanto antes começar a contribuir, quanto mais jovem começar, melhor. Correto. Parabéns para essa jovem que já está aí visando o futuro seguro, né? Isso é muito bom. Também, doutora, nós temos aqui a Thaisa Souza, está dizendo que é genial essa mulher. Deus abençoe, Thaisa Souza. O Allen Castro mandou um sorrisinho aqui para nós, né? Porque ele estava rindo da gente, porque ele falou que quer se aposentar aos 34 anos. Eita, menino. Um abraço para o Marcelo Carneiro, que está lá em Goiânia, nosso advogado. A partir do próximo exame da OAB, o Marcelo também já vai ser outro Carneiro advogado. Que bom, que benção, isso é muito bom. Amados, doutora, nós temos aqui também uma pergunta. O Eliezer Almeida Silva, ele está perguntando o seguinte: senhor de 62 anos, recebeu laudo de incapacidade, é aquele que eu falei laudo dele. De impossibilidade a trabalhar, faltando apenas 3 anos para fechar 30 anos de contribuição. Aí ele está dizendo aqui, pastor, que nem o INSS nem a empresa estão pagando. Então, se o INSS já negou o pedido, a pessoa tem que requerer judicialmente, né? Para ela ter uma resposta definitiva do juiz. Certo. Porque se o INSS não está pagando, se ele já tem laudo, já fez o requerimento de auxílio-doença e foi negado, então a pessoa não está recebendo nem da empresa e nem do INSS, tem que correr e ajuizar o pedido, né, para passar por uma perícia e ver se é constatada a incapacidade para o trabalho pelo perito judicial para poder ganhar o auxílio-doença. E naquele caso, ele falta pouco tempo, né, para completar os 30 anos, e o auxílio-doença é bom que vai só aumentando o tempo de contribuição de quem o recebe. Correto. Também está conosco a Lenise dos Santos, esposa do Antônio Torres, nosso amigo, aqui em Belém. Deus abençoe por estar nos acompanhando. Inclusive, Antônio Torres é funcionário já está para aposentar no INSS. Parabéns, querido, por estar conosco, nos acompanhando. Também o Eliezer Almeida Silva, você perguntou agora há pouco? Ele está perguntando o seguinte: auxílio-doença cessado, carteira continua assinada? Ele complementa a pergunta: auxílio-doença cessado, carteira continua assinada? Olha, se o auxílio-doença da pessoa foi cessada, trabalhando com carteira assinada, ela tem que correr e se apresentar na empresa, para não ser demitido por justa causa, viu, pastor? Certo. Porque se o auxílio-doença foi cessado, ela está incapaz para o trabalho e não tem mais laudo dizendo que ela está incapaz e não consegue voltar ao trabalho, então ela tem que correr e se apresentar na empresa. E outra coisa, se foi cessado pelo INSS, tem que entrar na justiça,
para o juiz julgar o caso, passar por uma perícia, né? Levar os laudos para o juiz analisar, passar pelo perito judicial e, com fé em Deus, ganhar o auxílio-doença, né? Correto. Ou a aposentadoria por invalidez. Marcelo Carneiro Guimarães, grande abraço para a digníssima doutora Nilza. Muito obrigada. Você vai assinar de Goiânia, não é isso? Isso. Eliezer Almeida Silva, nem o INSS nem a empresa Essa aí a gente já respondeu. estão renumerando. Misericórdia. Nenhum dos dois. É o caso que o empregado fica sem salário, sem receber do INSS, sem receber da empresa. Mas aí tem que correr e ajuizar o pedido, né, pastor? Correto. Então está respondida aí, amigo, a sua pergunta, muito bem formulada. José da Costa Reis, dizendo a paz do Senhor Jesus, pastor Gênesis Carvalho. Se não me foge, o perfil está sem foto, mas eu acho que José da Costa Reis deve ser lá de Mojuí dos Campos, região. Pertinho de Santarém, Pertinho né? de Santarém. Antônio Alves está dizendo a paz do Senhor. Alguém me falou que portador de glaucoma pode requerer o auxílio doença. Sou pastor Antônio Alves, campo de Ituiutaba, Cima de Seta, paz e graça. Pai do Senhor, meu querido, satisfação tê-lo conosco. A doutora vai responder a sua pergunta. Olha, pastor, se a pessoa tem glaucoma, né? E pode requerer o auxílio-doença? Sim, se tiver as contribuições, se for lavrador, pescador ou se for contribuinte da Previdência. Agora, se tiver glaucoma, né? Claro, provado pelo atestado médico a incapacidade e não tiver as contribuições, pode requerer o amparo ao deficiente se encaixar nos requisitos, que são a incapacidade, se a pessoa for menor de 65 anos, e a hipossuficiência, a incapacidade de prover, né, suas próprias, os remédios, a comida, as despesas, né, habituais. Correto. Thaisa Souza, eu consegui receber auxílio maternidade com os serviços prestados do escritório da doutora Nilza. Oba! Maravilha! Já estava sem esperança. E aos 45 do segundo tempo, olha, usa até uma ilustração, uma figura de linguagem, aqui, uma parábola que não tem. Está no segundo tempo, né? Eles conseguiram que eu recebesse. Maravilha, né, pastor? Manda um coraçãozinho para você, viu? Coraçãozinho para ela Depois, também. meu esposo, tem mais texto. Sem dúvida são os melhores. Parabéns, doutora E o esposo Nilza. dela também recebe benefício pelo nosso trabalho, viu? Parabéns, doutor Tiago, meu filho, por essa eficiente equipe, né, que se empenha para... Na verdade, é um agradecimento, né, doutor? Ela está aqui testemunhando a deficiência dos trabalhos prestados pelo Carneiro Advocacia, com a marca registrada no mercado de trabalho, beneficiando assim muita gente. José da Costa Reis, vejo que nosso Senhor Jesus tem cuidado bem de vocês, graças a Deus. Porque nós estamos bonitos, é? Cuida mesmo. Obrigado, todo dia sem parar, sem cessar. Ralando. Maravilha. Também... Bonito e gordo, né, pastor? Ele está assim, ó. É chuchudinho. Não, não sou gordo, não, sou... O doutor me arrochou agora. Olha, o Antônio Damasceno está nos... O pastor Antônio Damasceno está nos assistindo. Pastor Antônio Damasceno, Deus abençoe, pastor. Também Neia Silva, dizendo a paz do Senhor Jesus. Isabela Salles, dizendo boa noite, a paz do Senhor. Mas ela não vai se despedir não, a Isabela, né? Não vai não, Isabela, espera aí. Não, tem pergunta. Tem? Amplia aqui o texto. Está dizendo, benção tio, Deus abençoe minha sobrinha amada em Fortaleza, Ceará. Eu ainda vou nesse Cearazão aí, rever minha família, que também uma grande quantidade reside nessa belíssima cidade que eu conheço só pelas imagens, né, nas mídias sociais. Está dizendo, ela está perguntando, meu sogro tem 52 anos e 28 anos e 5 meses de contribuição do INSS.
ele já pode dar entrada na aposentadoria? E ele fala sobre uma carência. Que carência é essa? Ah, sim, é porque ele deve dizer que ele não tem tempo de contribuição ainda para aposentar. E realmente não tem, né, pastor? Porque ele está próximo da idade da lei antiga, que são os 53 anos, mas ele, no ato da publicação da lei, ele não preencheu os requisitos, agora vai para as regras de transição, né? Ainda não pode se aposentar. Mas se ele tem todo esse tempo, se tiver problema de saúde, pode requerer auxílio-doença ou aguardar a aposentadoria futura, né? Realmente ele não tem o tempo para se aposentar, ele está certo. O Antônio Alves está dizendo a palavra de agradecimento, né, dizendo obrigado, Antônio Alves. Obrigado, doutora. Obrigado, pastor Gesso. Um abraço. Deus abençoe, Antônio Alves. Deixa eu ver aqui, Antônio Alves. O pastor Antônio Alves, da cidade de Seta, no estado de Goiás. Meu abraço, querido. Agora eu puxei aqui o zoom que na sua fotinha e pude identificar. Um abraço também para o pastor Joel Teixeira e a minha amiga Silene, né, que são da Assembleia de Deus lá no Aurá, pastor. Assembleia de Deus Filadélfia. Olha, quem está também... O Antônio Damasceno. Antônio Damasceno, nosso grande amigão aqui do escritório, da equipe, né? Joel Teixeira está dizendo a melhor doutora do Pará, irmã do Ministério Filadélfia. Deus abençoe. Assembleia de Deus Filadélfia lá no Aurá. Sim, sim. É o pastor Joel. Tá certo. Deus abençoe, pastor. E a Silene, a gente conseguiu um benefício para ela também, para a mãe dela, né? Por isso que ela está elogiando. Marlene, Deus abençoe pelo elogio, um sinal de reconhecimento pelos trabalhos prestados pelo escritório Carneiro de Advocacia. Doutora, seguindo aqui algumas outras perguntas, surge mais uma aqui. Quanto tempo é necessário contribuir para pedir benefício? Quanto tempo? Para pedir o auxílio-doença, pastor, a pessoa tem que ter no mínimo 12 contribuições. 12? É. Se tiver menos, não tem como ganhar. Então, tendo 12 já é uma notícia alvissareira, né? Isso, 12 contribuições. Só que aí tem todas umas considerações que precisam ser feitas. Se a pessoa se adoece com apenas 12, é difícil provar que a doença surgiu em apenas 12 meses, né? Então, se for uma doença assim muito séria, né? Claro que câncer pode aparecer do dia para a noite, né? Mas são 12 contribuições. A partir desse momento é que a pessoa tem a carência, né? Sobre a qual a Isabelle falou, para poder pedir os benefícios. Também, qual a diferença entre amparo e aposentadoria? Qual a diferença? Olha, o amparo e a aposentadoria, eles se diferenciam nos seguintes aspectos. O amparo, basicamente, ele não deixa pensão, não tem 13º, né, pastor? Ele é aquele benefício que morre com a pessoa. E a aposentadoria não, ela gera pensão por morte para os dependentes, né, ou a esposa, ou o marido. E tem o 13º. Para conseguir a aposentadoria, a pessoa precisa estar contribuindo, precisa ter contribuído ou estar contribuindo. Para conseguir o amparo, é necessário provar ou a deficiência e a hipossuficiência, que é a necessidade, né, do benefício, ou a idade e a necessidade do benefício, né, que é não ter renda suficiente para sobreviver. Correto. No caso, quem tem direito à pensão por morte? Quem tem o direito? Olha, o direito à pensão por morte é deixado pelo instituidor, pode ser a esposa, filho menor ou filho inválido, né? Então, os dependentes mais próximos da pensão são esses aí. Se o marido morreu, ou se a mulher morreu, se o companheiro morreu, se a companheira morreu e o marido, né, ou a esposa era contribuinte da Previdência, né, então a pessoa pode requerer o benefício. Filho maior não tem direito, mas filho menor tem, e maior só se for inválido provado por A mais B, né, passou pelos laudos, pelos exames médicos, que é inválido, que é incapaz para o trabalho. Aí pode requerer a pensão por morte. Correto.
Uma outra pergunta: é vantagem pedir transformação de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez? Atualmente não é muito não, né, pastor? Porque a aposentadoria por invalidez agora é apenas 60% do salário, né? Então é melhor deixar o auxílio-doença quieto, receber o auxílio-doença, pedir a prorrogação do auxílio-doença, do que pedir a transformação em aposentadoria por invalidez. Correto. Também, mais uma pergunta: ex-mulher tem direito à pensão por morte? Ex-mulher, mulher separada do marido, né? Sim. Se uma mulher separada do marido tem direito à pensão por morte, pode ter, pastor. A gente acha assim que parece injusto, principalmente se o homem se casou novamente. Mas mesmo que o homem tenha se casado novamente, sabe aquele ditado de que ex é para sempre? Ex é para sempre mesmo. Por quê? Porque se ele estiver pagando pensão alimentícia para essa mulher, acontece muito, viu, pastor? E a atual nem está sabendo, quando morre, ela vai lá e pede a pensão. O que acontece? A outra entra provando que recebia a pensão alimentícia, e aí a pensão é rachada ao meio, mesmo que a pensão alimentícia fosse apenas de 10% sobre o valor do benefício ou do salário. Certo. O senhor acredita isso? Pois é, né? É bom para quem recebe, é ruim para a esposa ou para a companheira atual que tem a pensão rachada, né? De fato. Uma outra pergunta, doutora. Nós já estamos caminhando para os momentos finais desse momento aqui muito importante, e dessa entrevista com a doutora Nilza Carneiro. Quem recebe pensão pode casar sem que perca o benefício? Pode. Eis a questão, né? Pode. E o senhor sabia que muita gente, mas muita gente, vive junto em união estável pelo simples medo de perder a pensão? Sabia? Então, quem é casado, quem é junto, só porque recebe pensão, pode casar e me convidar para madrinha. Porque vai continuar recebendo a pensão por morte, viu, pastor? E inclusive, se o atual marido morrer e o salário for mais alto, ou a atual esposa morrer e o salário for mais alto, a pessoa pode preferir a pensão de valor mais alto. Olha que maravilha, não é verdade? Pois é. Bem interessante, né? Ruim é que viúva é quem morre, né? Pois é. Infelizmente, né? Quem fica vivo vai casar de novo, com certeza. Nós estamos aqui com a Isabela Salles, está dizendo show, parabéns pelo trabalho. Deus abençoe a doutora Nilza Carneiro. Amém, Isabela. Vamos visitar a Isabela, pastor? Vamos lá na praia em Fortaleza. Visita boa de no máximo 2 dias. Destacando aos meus amigos internautas que está ao meu lado a doutora Nilza Gomes Carneiro, minha querida amada Nora. Gomes Carneiro, Salles Fernandes. Salles Fernandes, nome completo, extenso. E é uma honra. Para não deixar ninguém contrariado, para agradar gregos e troianos. Estou nunca feliz, né? E também a Graça Torres, cantora lá em Trindade, Goiás, está dizendo: olá, Pai de Cristo, pastor, meu amigo, pastor Gerson. Deus abençoe, cantora Graça Torres, ligadinha conosco, que acompanha essa live abençoada. Lá em Goiânia, grande Goiânia, né? Então, a Isabel está dizendo que nós seremos bem-vindos lá em Fortaleza. Nós vamos ficar 2 dias lá, né? Cedência. Então, queridos, são estas as pautas que nós tivemos a ser exploradas aqui. As perguntas dos nossos internautas chegaram e, à medida do possível, digamos assim, o tempo não é um tempo extenso, é um tempo resumido, e em poucas palavras, de um modo, numa síntese, a doutora respondeu algumas perguntas que aqui chegaram, feitas por nossos internautas, e esperamos termos sido úteis a vocês todos,
na tirada de dúvidas, né? E, enfim. E nós vamos finalizar, doutora, trazendo aqui os contatos. Sim, pastor. Quem tiver dúvida pode perguntar, viu? Se você tiver dúvida, pode mandar sua dúvida aí. Se quiser perguntar para o pessoal de Belém, é no DDD 91 993910245. Se quiser perguntar lá para o pessoal de Goiânia, doutora Michele Carneiro, doutora Nilma Carneiro, 9989-8245, são WhatsApp também, né, pastor? Sim. Só para fixar naqueles que estão visualizando, estão ouvindo, bem que fica gravado aí no nosso vídeo, vai ficar exposto esta entrevista aí no meu Facebook, mas, por gentileza, doutora, só repita os contatos, por gentileza. DDD 91 993910245 e DDD 62 99898245. Isto, o DDD 62 de Goiás e o 91 daqui de Belém, de né? Belém do Pará, terra do açaí, terra das mangueiras, terra maravilhosa, né? Sou eu que estou dando o telefone, eu que respondo a representação. Exato, então esses contatos aqui Vamos escolher os outros. que estão aqui expostos, tem vários outros contatos, mas por essas vias, nosso amigo internauta, nossos amigos poderão lembrando, né, ter pastor, acesso. tem carneira Sim. de advocacia lá em Xinguara, em Redenção, em Altamira, em Santarém, em Uruará, em Oriximiná, aqui em Belém, em Itaituba, né? Ituba. E em breves, então, em todo lugar a gente está para responder a pergunta, a pessoa pode chegar e perguntar, né? Sim. E lembrando que o escritório Carneiro de Advocacia está em expansão, né? Também estaremos, com a direção de Deus, querer de Deus, estaremos em outra cidade desse estado do Pará. E nossos agradecimentos aqui, doutora, chega mais participantes. Reinaldo Neres. Olá, pastor Gesso, é o cantor Reinaldo Neres, Goiânia. Meu grande amigo, cantor Reinaldo, muito conhecido aí no centro-oeste brasileiro. Deus abençoe pelas belas canções que você adora a Deus no dia a dia, conquistando almas para o reino de Deus. Também Eliezer Almeida Silva, ele está só agradecendo. Muito obrigado, doutora Nilza. Muito obrigada, Eliezer. Nossa família manda um abraço. Um abraço para a sua família. Vamos entrar em contato. Fique na paz. Ele está dizendo aqui, vamos entrar em contato pelo WhatsApp. Em breve, um bom açaí aqui em Belém do Pará. Maravilha! Essa entrevista vamos então é uma terminar, bênção. que a gente tem que tomar nosso açaí, né, pastor? Está na hora de sair o açaí. Já falou de açaí, misericórdia, é a bênção de Deus. E já está ali na tigela, só esperando. Então, um abraço para a doutora Michele Borges. A Michele está mandando corações. E eu faço aqui. questão de dizer Carneiro, né? Michele Carneiro Borges, né, pastor? Está lá em Goiânia. A doutora Michele é nossa amigona do coração, ela é esposa, família, enfim, pessoas muito queridas nossas. Só pelo fato de ser da família Zona Grande, é só maravilha, né? Um abraço a todos, né? A todos. E tchau, tchau. Então, queridos, nós vamos aqui finalizando, agradecendo a todos vocês. Já foram aqui respondidas devidas perguntas, de um modo bem simplificado e bem, uma síntese foi feita. Agradecer aqui a presença, até nesse momento aqui, ao vivo conosco, a minha esposa, a missionária Ana Lúcia, e também meu querido amado filho, doutor Tiago Salles Fernandes Carneiro, só bênção de Deus. Então, meus amados, nós desejamos a vocês, e lembrando, doutora, só que destacando que mês de abril passado, o escritório Carneiro de Advocacia estava funcionando aqui na Curuçá, no 126, agora mudou para suas novas instalações, um predinho muito bonito, de 2 andares, e excelente atendimento, uma equipe de excelência e um ambiente bem aconchegante. A diferença, né, pastor, é só atravessar a rua, né? Atravessar a rua Curuçá. Isso. Fica pertinho da Dom Pedro aqui, no bairro... Entre a Dom Pedro e a Ferreira Pena. Sim, aqui no bairro
O Marizal. O Marizal, Belém do Pará. Queridos, tenham todos uma boa noite. Desejamos a você um sono reparador e que as bênçãos de Deus estejam sobre vós. Um abraço Doutora, a todos. seus Um abraço, agradecimentos. muito obrigada. Qualquer dúvida pode falar conosco. Amém. Estamos à disposição. Deus abençoe todos.